Agora pula. Então, dia 2 de março de 2025, estamos aqui no fim de semana do Carnaval, juntos nessa comunhão tão importante para os nossos corações, né? Que a gente seja aí, não com a pretensão, né? Mas com o movimento de quando um ou mais está falando, né? Em nome de Jesus, que Ele estará junto conosco, de ser uma centelha de luz aí multiplicada pelo coração do Cristo, de alegria, né, de paz e de troca, né, entre nós. Então, estava falando, né, Bruno, que semana passada as meninas fizeram um voo panorâmico aí nos três primeiros versículos do capítulo 8, a gente iniciando aí esse capítulo. E aí desci do drone para a gente olhar no miudinho o primeiro versículo, tá bom? E ele fala assim. E sucedeu depois disso, então depois que Maria Madalena, né, que aquela mulher entrou lá na casa de Simão, o fariseu, e lavou os pés de Jesus, né, lá no finalzinho do capítulo 7º, que a gente ficou um bom tempo ali falando disso, começa agora o oitavo. E sucedeu que depois disso, ele percorria cada cidade e aldeia, proclamando o evangelho, proclamando e evangelizando o reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Então vamos lá. Eu grifei aqui as primeiras duas palavrinhas, né? Então, isso sucedeu depois disso, que ele percorria, as meninas falaram um pouquinho do percorria, cada cidade e cada aldeia. E aí, o seu Honório, ele nos presenteia assim com uma explicação dessas duas palavras, né? E ele traz uma visão tão interessante e eu achei bem legal para a gente conversar um pouquinho e refletir sobre isso, né? Então tá lá no Luz Imperecível, tá bom? Naquele livro que a gente sempre usa de seu Honório. Eu coloquei a fotinha dele depois, mas é aquele azulzinho do Luz Imperecível. Então, ele começa falando que cidade lembra um lugar organizado, mas sim, né? Então, temos casas, comércio, escolas, hospitais, ruas, avenidas, sinalizações, né? Então, quando a gente fala o que que é uma cidade, o que que é uma aldeia, a gente consegue ir diferenciando alguns pontos, né? Então, a cidade lembra um lugar mais organizado, com população e infraestrutura asseguradora da sobrevivência, dispondo de, pelo menos, o essencial para as facilidades dos habitantes. Então, isso, né? Eu moro numa cidade, eu levo meu filho na escola, eu tenho um hospital se eu fico doente, tenho uma farmácia, tenho uma padaria, tenho um restaurante, tenho um corpo de bombeiros, né? Então eu tenho uma estrutura que vai facilitar aí essa rotina, esse dia a dia dos habitantes. Então eu tô com fome, eu vou no mercado, né? Então eu tenho todo essa infraestrutura ali para que eu possa usufruir, né? E a aldeia? E aí ele fala assim: a aldeia recorda um lugar primitivo. Vocês concordam com isso? Quando pensa em aldeia, parece indígena, né? Uma coisa antes da cidade, né? O que veio antes. Primitivo nesse sentido, né? Com o pessoal geralmente mais simples e muito ligado à natureza. Então, quando a gente pensa numa aldeia, a gente não pensa em avenidas com semáforos, né? A gente não pensa, por exemplo, as aldeias indígenas que a gente tem hoje em dia, para as crianças estudarem, elas têm que percorrer até desafios, né?
enfrentar os rios, pegar barco, atravessar o rio, pegar não sei o quê, demorar até chegar na escola, né? Hospital, geralmente tem os médicos que vão até lá, essas comunidades, né? Não tem um hospital ali para que eles sejam socorridos muito rápido, mas são pessoas muito ligadas à natureza e isso traz um conhecimento que muitas das pessoas que estão na cidade não têm, né? Então não tem um pronto-socorro, mas tem uma pessoa que entende de chás, de ervas, de curativos, de, né, de alguns cuidados ali que resolvem o problema. É, esse ligados à natureza, não sei o que que vocês sentem, mas eu sinto, quando eu li isso daí, uma conexão com a sabedoria, né? Pessoas que têm uma conexão com Deus, com o divino, ou, né? O nome que quiser dar, mas que começam a aprender coisas que a gente passa despercebido, né? Eu iria te falar isso, viu, Claudinha? Fala, Porque amor. são pessoas mais sábias, né? São pessoas sábias. Vê uma erva, sabe para que que ela serve, né? Uma raiz. Eles não têm o conhecimento intelectual, mas têm a sabedoria de Deus, né? Às vezes não sabe ler e escrever, né? Com certeza. Nesse sentido, mas sabe olhar para o céu e olha, vai vir tempestade. Né? Se nortear pelas estrelas, saber pelo comportamento dos animais, né? Diz que tem até isso, pelo comportamento dos animais você sabe o que está acontecendo, se vai vir tempestade, se vai vir, se tem fogo, se não tem, enfim. Eu não tenho esse conhecimento, mas me remete a essa sabedoria, né? Aqui, gente, nós estamos falando de uma maneira geral. É óbvio que dentro da cidade tem pessoas com grande sabedoria, e dentro da aldeia tem gente que não tem, né? Mas assim, essa classificação geral que a gente acaba colocando as coisas, né? E aí, o que que o seu Honório fez? Que eu achei muito interessante. Porque o seu Honório, ele tem uma sabedoria, ele é um homem da cidade, né? Mas que tem essa sabedoria que eu acho fantástico. Que ele vai, parece que ele descortina, ele põe o foco num lugar que ninguém alcançou, né? E aí ele começa a falar de homens cidade e homens aldeia. Olha que interessante. Porque ele transcende a matéria. Então, nós temos a cidade de São Paulo, a cidade de Franca, a cidade de Ribeirana, temos as aldeias, né? Aqui no plano físico, material, literalmente falando, mas ele transcende para a espiritualidade. Espiritualmente falando, a gente pode, ele coloca isso, a gente pode colocar que temos homens cidades e homens aldeia. Por que que ele fala isso? Dependendo da condição íntima e evolutiva de cada um. Olha que interessante. Então, ele fala que os homens cidade são aqueles que o foco está nessas facilidades da estrutura do dia a dia. Não, não é que é uma coisa ruim, mas, por exemplo, eu sou um homem cidade. Eu vivo na cidade. Eu não sei olhar para as estrelas e falar, nossa. Tá acontecendo, vai acontecer tal coisa. O vento tá mais favorável para isso ou para aquilo, né? Tá em época de plantar, tá em época. Agora não pode plantar, porque senão não vai dar. Eu não tenho esse conhecimento, né? De olhar, pegar um punhado de terra na mão e saber se esse solo tá fértil, se tá rico, se tá pobre, se tá, né? E mas é além disso, né? É, o Aloísio fala num dos miudinhos que esse homem, a aldeia, é o que a gente chama de matuto. Matuto.
né? Que são pessoas muito simples. Quando falo matuto, o que que a gente pensa, né? Pessoas muito simples no falar, por exemplo, mas que se você sentar para conversar, ele vai te trazer tanto conhecimento emocional, íntimo, vivência, né? História de vida, tanta coisa que você vai aprender conversando com o matuto que não tem em livro, né? Que não tem em livro. Bom, e o seu Honório continua. Assim, convivemos com as mais diversificadas pessoas ou grupo de pessoas quanto aos valores que carregam ao longo do caminho. Porque aí ele fala assim: os homens cidades são aqueles mais atentos às obras dos homens, do homem, no sentido humanidade, né? Então eu brinco com os meus filhos que eles são galinha de granja. Porque eles querem passear, por exemplo, no shopping. Não, não, eles, claro, gostam de ir para o sítio e andar, sei lá, brincar ali na terra, lógico. Mas eles estão mais acostumados com as facilidades estruturais de uma cidade. A gente não sai dali e vai viver de uma aldeia, porque a gente já se adaptou a essas facilidades estruturais da cidade. Mas o seu Honório quer ir além disso. Além disso. Porque a gente pode também ter um pouquinho de homem-aldeia na gente, né? Porque homem-aldeia para ele é aquele que está mais atento às obras de Deus, que tem um olhar aprofundado e que tem uma conexão maior com o divino, justamente por essa ligação com a natureza, né? Então, eu consigo olhar para Joaninha andando ali na folhinha do pé de limão. Coisas que a gente passa sem ver quando a gente está nessa correria, nesse vucu-vucu de cidade. Quando a gente está com o foco de homem-cidade, a gente não para olhar as estrelas do céu. O Ramon, meu marido, ele trabalha, sempre trabalhou em escritório fechado. Então, às vezes, eu chegava, desde quando a gente namorava, nossa, você viu o chuvão que deu? Choveu hoje? Nossa, Ramon, como assim choveu hoje? Que é um temporal! Como assim, né? Não sei o quê, tomei maior chuva e nananá, e contando mil e uma coisa. Um escritório fechado com ar-condicionado, a mesma temperatura, janela fechada. Não sei se choveu, se fez sol. A temperatura que ele estava era a mesma e é a mesma todos os dias. Não tem uma janela aberta. Não sabe se o sol tá entrando, se é a chuva que tá. Tem, entenderam? Então é todos os dias isso. E aí, sem querer, nessa rotina, você perde essa conexão com a natureza, que é uma conexão com Deus. Vocês estão me ouvindo? Eu não caí não, né? Tô aqui. Ah. A gente vai perdendo isso sem perceber, sem perceber. A gente criou-se até o negócio de pisar no chão, tem um nome, você lembra, Sandra? As pessoas criaram uma mania de. Mania não, uma moda aí que da gente pisar na grama para conectar aí com a natureza. Como chama, Bruno? Ah, fugiu o nome. Não sei o nome, mas eu já ouvi falar disso aí, porque a gente É, desacostumou, a né? gente começou, a gente precisa colocar os pés no chão, andar descalço, porque nem isso a gente faz, Para né? Uhum. conectar, né? É, para conectar com a terra, para Sim. conectar com a terra, né? Eu lembro que a minha casa, os meninos eram pequenininhos e na minha casa tem um quintal que tem grama. A gente não cimentou. E aí eu sempre deixei os meninos começar desde bebê, né? E aí uma vez a minha sogra chegou e ela falou assim:
Nossa, mas e se picar a formiga no pezinho dele? Porque, tipo, ele tinha 1 ano, sabe assim, acabando de andar. Nossa, mas você deixa eles andarem descalço, não quer pôr um sapatinho, porque às vezes pode picar uma formiga. Aí eu estranhei aquilo assim, sabe? Falei, nossa, será? Não, vai picar, não picou até hoje, nunca picou. E assim, é tão mais importante eles terem esse contato com a terra e se levar uma picadinha de formiga não tem problema, sabe assim? Que, claro que eu não vou deixar o menino rolando e comer terra, né? Eu sou uma mãe responsável. Mas assim, a importância é que a gente vai perdendo, né? De subir numa árvore. O Rodrigo, esses dias eu levei ele no planetário e o menino ficou assim, deslumbrado de ver um planeta. E eu também. É muito legal, né? Você vê lá os anéis de Saturno, está olhando, está vendo. Como que a gente não conecta com Deus com isso? Não tem jeito, gente. Você olha para aquele planetinha lá, fala assim, eu estou vendo Saturno. Eu estou vendo Saturno. E alguém está cuidando disso, né? Então não tem como a gente separar Deus da natureza. Podem dar nomes para isso diferentes, né? Mas a gente vai se conectando. Pode falar, Sandra. Você viu que eu coloquei aí? É grounding. 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 Já vi, visto. Nós temos uma professora de inglês ali, Ai, Ana que ali, que é ground. contato com a terra mesmo, contato com a Tá natureza, né? certinho. É. E o tanto que isso é vital, porque a gente é parte da natureza. Nós somos natureza. E a gente foi se distanciando disso, né? Por exemplo, eu tô aqui com o ar-condicionado, tá muito. Ah, que bom. Mas eu não posso fazer disso toda hora, entendeu? Eu tenho que encontrar esse equilíbrio de ter uma hora de fazer esse grounding, de botar o pé no chão, porque a gente nem a descalço anda. Tem gente que não gosta de andar descalço, que tem nervoso de andar descalço. E o tanto que caminhar na grama faz bem, né? Dá uma. Nossa, realmente a energia. Você fica mais leve, mais feliz, não sei explicar com palavras, mas eu sei sentir, né? Então eu gosto muito de mexer com terra, de pisar na terra, né? Porque a gente se conecta com algo que a gente faz parte, que a gente também faz parte. Pode falar, Bruno. Ô, Claudinha, você fez aquela capa, né? As aquarelas de um livro do Fiz. Aloísio, né? Que fala Sim, exatamente de aldeia, não é? sim, da Eu África. não conheci o livro ainda, né? Mas pelo que eu tenho ouvido ele comentar nos estudos, é que, na verdade, essa vida de aldeia é a única vida possível na Terra. Ele está traçando um cenário assim, que é esse cenário que a gente está caminhando, segundo alguns especialistas, né? Que a gente vai chegar num colapso da forma como a gente está estruturado como sociedade, de queima de combustível fóssil, de alterações climáticas e tudo mais. E que essa vida de aldeia que hoje a gente tem, por exemplo, na África, vai servir de modelo para a gente readaptar toda a nossa forma de vida ocidental, né? Então E isso pode ter consequências. Pode falar, Claudinho. sabe o que é mais interessante? Eu para fazer as aquarelas tive acesso, né, aos escritos dele, né? E o que mais me chamou a atenção é que essa forma de vida dessas aldeias lá da África é a verdadeira vida em comunidade. Então, ele conta uma história que as crianças foram apostar corrida. Tinha uma cesta de frutas lá na frente e as crianças tinham que correr até essa cesta de fruta e quem chegasse primeiro ia ficar com a cesta de fruta. E aí diz que foi a coisa mais linda, emocionante, porque eles deram as mãos e correram juntos. Mas por que corre lá que você vai ganhar mais? Não.
É a vida em comunidade. Eu não sou feliz se ele estiver triste. Se o meu irmão está sofrendo, como que eu vou ficar feliz? E se eu tenho muito, por que que eu não vou dividir com todo mundo que não tem? Com ele, com o outro que não tem nada? Eles chamam de dividir chiclete, bala, sabe assim? Olha como a gente foi se afastando disso, gente. Eu nego pedaço de chocolate. Como escondido, para não dividir com ninguém. Olha que loucura. Não para vocês, obviamente, com vocês eu divido, mas assim, dependendo da pessoa, eu vou comer bem escondidinho. Pode falar, Sandra. Tô brincando, viu, gente? Mas assim, é porque a gente vai indo num mecanismo disso, de é meu que comprei. Esse chocolate é caro, eu não vou dividir com ninguém. Bom, esse aqui é só meu. Entende? É tão cedo, faz tão pouco tempo que a gente está aqui, né? E tá vindo muita coisa na minha cabeça. Não sei se eu falo agora, se eu falo depois, mas sobre essa aldeia, tem a ver com aquela cultura Ubuntu, né? Tem uns que falam Ubuntu, né? É exatamente essa que o Aloysio coloca no livro. E que eles, ao invés de bom dia, eles falam eu te vejo. O outro fala você existe. Então é totalmente diferente, né? E essa historinha das crianças é maravilhosa mesmo, né? Porque quiseram ensinar para eles a cultura, a nossa cultura, e eles que ensinaram como viver junto, né? Chegar junto, né? É muito lindo. O que eu pensei também sobre homem-cidade, homem-aldeia, quando fala das obras do homem e as obras de Deus, tá dando para me ouvir? Mais ou menos. Tá, deu Sim, umas Sandra, Sim, falhadinhas, tá Vocês estão mas me funcionando. tá, ouvindo? sim, Tá. é o que eu falei, travo. Mas eu não tô travada, não, É só a Sandra. que os homens-cidades têm a ver com isso que a gente. Deixa eu ver aqui. Agora travou, Vocês Sandra. me ouvem melhor? Será agora? Não, você tá travadinha. Ah, aqui, tá. Você Ah, desligou a câmera? peninha. Pode falar agora. Desliguei a Então câmera. fala. Agora. Não, que os homens-cidade tem muito a ver com essa cultura do prazer imediato, né? Dos hedonistas hoje, né? Que querem viver só o prazer e querem é, aquilo que é do homem mesmo, né? Que é da obra do homem, daquilo que eles conseguem viver sem sofrer, inclusive. Querem viver só alegria e tem que mostrar alegria. É isso que a gente está vivendo. E os homens aldeias, que são esses sábios, né? São aqueles que sabem esperar. Como as obras de Deus mostram para a gente, a própria natureza mostra que plantar semente, né? Espera para colher. Então, outra, Exatamente isso, outra Sandra. coisa mesmo. A gente está no Maravilhoso. imediatismo, né? Esse imediatismo meu, eu vejo pelas crianças, assim, é difícil esperar o bolo no forno. Tem que aprender, né? Tem que aprender. Esses dias fui fazer um bolo com os meninos, ó, agora tem que esperar crescer. Ah, mas eu tô com fome, mãe. É meia hora. Vai brincar, bebe um copo d'água, né? Porque esse exercício de esperar, gente. Fazer questão de plantar a sementinha com eles, que seja de uma cenourinha, que seja um feijãozinho para eles verem crescendo. E aí nem é tão devagar assim, porque você vê ela crescendo é tão maravilhoso, né? Como que isso é importante para a gente? Porque o nosso ritmo
Também, a gente também precisa disso, desse ritmo, de ter tempo, né? Deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Eu não preciso resolver a coisa de imediato, eu preciso parar e analisar a coisa, analisar o meu sentimento frente a essa coisa. Porque a gente tem perdido isso. Eu não sei se vocês sentem assim, mas eu sinto que às vezes você tem que dar resposta na hora. Quero dar resposta na hora, eu não sei nem o que que eu acho disso. Minha mãe que brinca comigo, você não me responde. Eu falei, é urgente, me liga. Porque eu tenho feito questão de deixar o celular desligado. Para que eu fazendo pão, eu esteja fazendo pão. E não assim, mexendo a comida e olhando o celular. Respondendo, gente. É um senso de imediatismo, tem que ser tudo rápido, agora, ontem. E aí a gente não espera, né? Não sabe esperar, tem perdido isso, né? Que é um presente, né? O tempo é um presente que a gente tem atropelado, né? E eu vejo isso, gente, olha, que de verdade, eu faço muita questão de trabalhar isso com os meninos em casa. Mas é uma coisa dessa geração, assim, porque a gente entrou no carro para vir para São Paulo, por exemplo, antes de entrar, o Léo falou assim: Nossa, mas 4 horas, mãe, não pode ir de avião. O filho, sim, não curte a viagem, sabe? Então é uma coisa deles, assim, de ter resposta rápida. Ele foi fazer um trabalho e ele, peraí que eu vou perguntar pro Google. O Léo, a mamãe tinha coleção de Barça na casa da minha avó. Então eu tinha que ir na casa da minha avó, ver qual dos 12 volumes tinha a letra, que era a ordem alfabética. Olha eu, gente, sou velha. Mas enfim, tinha que procurar lá na letra. Aí às vezes tinha uma palavra correlacionada que era na Barça, 3 Barça para frente. Aí você tinha que ler tudo, juntar o que a professora queria saber. E hoje tudo é GPT, você já quer o trem pronto. E aí eu fiquei pensando o seguinte, ó, eu falando, mais que maritaca. Eu passo muito tempo sentada. Então, eu passo muito tempo pintando ou no computador ou no carro, levando o menino para cima e para baixo. Então, é muito tempo do meu dia sentado. Eu tenho que separar uma hora do meu dia para eu fazer uma atividade física. Isso é muito diferente da época da minha mãe, da geração da minha mãe, que fazia tudo a pé. Tudo a pé. Ela ia na casa da minha avó a pé, ela ia na feirinha que era mais perto de casa a pé, ela fazia um monte de coisa a pé, né? E até as coisas de dentro de casa, assim. Então, nossa, tudo tinha que andar, né? Se a gente pegar a geração da minha avó, aí que era muita atividade física no dia mesmo, porque a roupa era era na mão, o bolo era na mão, tudo envolvia uma atividade física, né? Hoje a gente não tem isso. A gente tem muitas facilidades de apertar um controle, portão abrir. A gente não vai nem acender a luz. Você não levanta para acender a luz. Você bate palma, você fala, Alexa, acende a luz. Então, esses pequenos movimentos físicos, a tecnologia foi tirando, né? Claro, ninguém quer ir lavar roupa à mão no rio, não é isso. Mas a gente foi perdendo a- os movimentos do corpo físico. E agora a gente está perdendo o movimento de atividade do raciocínio. Porque eu li um monte de livros, escutei um monte de palestras para fazer esse estudo de hoje. Mas se eu quiser, eu entro no chat GPT e falo assim: quero fazer uma palestra sobre o versículo 1 do capítulo 8 de Lucas, de acordo com o miudinho do Aloísio. E ele vai. E isso a gente está só no início.
Porque logo a gente vai, ai, quero mandar uma mensagem pro Bruno. Aí eu vou escrever lá, chat GPT, faz uma mensagem para mandar pro Bruno, pra Ana, porque quero que fale isso e isso para ele. Eu não vou precisar parar Mensagem para de pensar. parabéns. É, tudo pronto, tudo pronto. Então a gente vai ficar com uma, eu não sei, gente, isso eu fiquei raciocinando esses dias, né? A gente vai ficando preguiçoso mentalmente, igual a gente está ficando preguiçoso fisicamente, né? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha que empurrar o portão da garagem para abrir. Eu não tinha controle. Meus filhos não sabem nem o que que é isso. Nem o que que é isso. Tenho controle lá para abrir o portão, fechar o portão. Então a gente vai, é, parece que vai atrofiando, né? Então a gente vai ter que criar leitura. Hoje tem os audiobooks que você vai lá dirigindo. Tudo bem, tem as vantagens. Não estou falando que não tenha, que é só ruim, coisa ruim, não é. Mas assim, ficar atentos para que esse exercício, né, do nosso cérebro, porque que a gente é tão criativo, né, gente? Tem tanta coisa para a gente fazer. E aí, é tão legal, né? Manda lá pro GPT, ele faz. Faz. Faz palestra, escreve livro, faz mensagem de WhatsApp, de Instagram, de tudo. Vivi, pode falar, amor. Nossa, gente, tô muito atrasada. Fala, Vivi. Teu áudio tá desligado, você tá falando com a gente? Minha internet tá ruim. Pode continuar, no final eu falo. Quer falar agora? Não, não, pode continuar. Então vamos. Bom, e aí qual que é o nosso versículo? E depois disso, Jesus saiu proclamando o evangelho em cada cidade e aldeia. Então Jesus sai para proclamar o evangelho, e as meninas trouxeram um pouquinho disso semana passada, né? Não só na fala, mas na vivência, colocando em ação o evangelho, né? Em cada cidade e aldeia, ou seja, Jesus diz e Jesus exemplifica para todos, sem distinção. Então, esse em cada cidade, em cada aldeia, é para o homem cidade, para o homem aldeia, para o homem que está ali no meio, é sem distinção. Para qualquer pessoa e para todas as pessoas. Todos os lugares vão receber, todas as pessoas vão receber a boa nova. Todas as pessoas. Os maus, os bons, os surdos, os cegos, os leprosos, os ricos, os poderosos, todas as pessoas. Assim também nós somos convocados. Quando a gente se identifica com a mensagem de Jesus, somos convocados a agir sem distinção, sem discriminação, seguindo a determinação do alto, nas vias das circunstâncias. Gente, isso é fácil? Eu tô a um quarteirão da Avenida Paulista, no meio do carnaval. E aí eu desci ali para dar uma volta com os meninos, e aí você vê de tudo e mais um pouco, coisas que eu achava que eu nem ia ver. E aí começou a bater uma insegurança, um medo, tô com criança, segura na mão de. E aí eu comecei a pensar, mas peraí, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou falar hoje sobre o reino de Deus. Então, são todos meus irmãos. Homem cidades, homem aldeia, homem carnaval, tudo. Todos meus irmãos. Todos merecedores do meu respeito. Todos merecedores de um sentimento, de uma vibração, pelo menos de respeito.
talvez ainda não consiga emanar amor, né? Mas um dia eu vou conseguir. Mas assim, nesse processo de parar de enviar pensamentos de julgamento, de medo, de raiva, sabe? Coisas que te afastam do outro. Não é eu sair abraçando todo mundo, mas é eu ter um sentimento de respeito. Todos aqui, todos esses. Por mais estranho que pareça, por mais louco que meus olhos não acreditem que estão vendo, mas todos são meus irmãos. Fala, Aninha. Hoje de manhã, no grupo de pais da evangelização, a gente estava estudando o primeiro item da introdução do Evangelho, né? E é muito interessante, me lembrou essa parte aqui, porque fala o seguinte, né, que o Evangelho Espiritismo, né, ele é focado na quinta parte dos Evangelhos, né, que é a parte moral, né? E que essa parte é a única que não tem objeto para divergência, né? Que se a gente pegar os atos, os milagres, as predições, né? Então, as outras coisas têm divergência nas outras religiões, né? A parte moral não, ela é acessível e ela é para todos, né? Então, assim, quando falou, né, cada cidade, cada aldeia, né, eu fiquei pensando nessa associação, né, do Evangelho, que é justamente a, a exemplificação de Jesus, a fala dele, é essa parte, né? Exatamente. É essa parte que hoje o que, que a gente precisa, né? Tentar compreender que isso também é uma coisa que está sendo falado ali nesse item, né, do Evangelho, para que não vire um provérbio, uma coisa tipo rezar, né? Que aí Da a gente boca para fora, rasa, né? da Que boca seja para profunda, que fora, seja que não sentida, que seja transforma, né? transformadora. Isso, É, porque é isso que é o Evangelho, é o convite para a transformação, né? Então exatamente. eu estava associando com essa introdução do Evangelho hoje aqui. Total, Ana. Total. É isso mesmo. Bom, e sucedeu depois disso que ele percorria cada cidade e aldeia, então para todos, nesse sentido mesmo que você trouxe, Ana, proclamando e evangelizando o reino de Deus. Então, queria perguntar para vocês, o que seria esse reino de Deus? Ou o que é? O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus, Ana Maria? Eu acho que o reino de Deus para nós é quando a gente atingir a mudança íntima que nós estamos buscando, né? A hora que você olhar uma pessoa e, como você disse, é meu irmão, aí sim você está atingindo o reino de Deus, porque essa é a proposta, né? E como os discípulos viam o reino de Deus? Que era o reino de Deus para os discípulos à época de Jesus? Como Judas via o reino de Deus? Então, Judas, no caso, o que que ele esperava de Jesus? Um rei, um rei materialmente falando, né? Externo, né, Ana? Externo. É isso que ele esperava. Fala, Vives. Eu estava justamente assistindo essa parte do The Chosen antes de vir para cá. Domingo é um dia que é um dia que eu mais trabalho, assim, que é o dia que eu faço faxina na casa e lá pelas 5 eu tomo um banho e é o meu momento aqui de reflexão num quarto escuro olhando para vocês. Por isso que eu não ligo a câmera a maioria das vezes, porque eu tô com a minha roupinha de mendigo atropelado na cama. Então, por isso. Mas assim, antes, um pouquinho, como eu terminei mais cedo a faxina hoje, eu fui assistir The Chosen, justamente essa parte, na hora que o Judas tá ali colocando as manguinhas de fora, querendo colocar a caixinha de arrecadação nas cidades para poder fazer ali
uma arrecadação, né? Então ali a gente via a falta de convergência do que Jesus estava tentando explicar para o que ele entendia de reino, porque fica muito nítido ao longo da série que o choque é porque Jesus não é um guerreiro com seus exércitos vindo libertá-los dos romanos. E aí chega aquela pessoa vindo de Nazaré, o que todo mundo fala, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Gente, coitada, é um bullying danado, né? E vem pregar o quê? Paz, arrependimento, um reino que não é deste mundo e um desapego aos bens materiais. Ai, caramba, muito ruim para Não dá época. nem para não dá É, nem para julgar eles, né? assim, comprei um pacote e veio outra coisa totalmente diferente. E Judas não consegue fazer essa síntese, ele não consegue entender isso, né? É. Então, ele não Uhum. entendeu que o reino de Deus está dentro de nós, primeiramente, com a reforma íntima, a reforma interna, né? Que eu entendo que isso é o reino de Deus. Aí, já deu spoiler do próximo slide, né? E assim, entendendo que eles aprenderam assim, né? Eles não têm o acesso, não tiveram o acesso que a gente tem, né? Então, todo judeu, desde criança, ele aprendia que ia vir um Messias que ia libertar eles do domínio romano, né? Então, eles entendiam que essa libertação seria do jeito que eles estavam acostumados, era o jeito que eles conheciam, né? Através de armas, através de guerras, através de contendas, né? Então, eles aprendiam assim. E aí, Jesus veio quebrar isso, né? Falar, não. E a gente hoje já tem essa visão de que o reino de Deus não é externo, é a obra divina, é a obra de Deus nos corações dos homens, no meu coração, no seu coração. Então a gente hoje fala em mundo de regeneração. E será que a gente também não está esperando um mundo externo? Ai, a Terra vai ser um mundo de regeneração, um mundo melhor, um mundo sem hipocrisia, sem corrupção ou com menos, vai ser muito mais fácil de viver. Mas como que tá isso dentro de mim? Porque o mundo de regeneração não é a terra regenerada para eu viver lá. Sou eu regenerada para viver na terra. Um grupo de pessoas regeneradas intimamente para viver aqui. Então, o mundo de regeneração somos nós, regenerados. Entendem? Será que a gente também não está agindo igual eles, esperando o reino de Deus no externo, de fora para dentro, né? Então, nesse versículo, Jesus reúne os 12 e começa a proclamar o evangelho, na onde? No coração dos homens. No coração dos homens. E ele começa por quem? A construir esse reino no coração dos 12. Então, quando ele fala, Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Porque eles estão lá. Como assim? Jesus, você tá doido? Você tá fazendo água virar vinho? Vai embebedar todo mundo? Isso que é seu trabalho, trabalho do Messias? Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Como é bom viver, servir a um amigo com as nossas preces. Como é bom ver a alegria do Chante. Como é bom ouvir o alívio na sua voz.
Isso é um presente para o nosso coração. Que, que bênção que é servir a um amigo. Porque as coisas materiais são passageiras, mas esses tijolinhos que a gente está construindo no nosso coração, esse reino que a gente está construindo no coração, é para sempre. Porque os afetos da alma são laços misteriosos, talvez a gente não consiga explicar, mas com certeza nos conduzem a Deus. Então, pensando nesses discípulos lá, né? Nossa, então a gente vai conquistar, né? Então a gente vai. O que eu faço agora? E aí Simão tira a espada e corta a orelha do soldado. Não, eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Ô Simão, eu te levarei onde não queiras ir. Eu vou, vai. Mas não onde você quer. Não nesse caminho que você está indo. Eu vou te levar por outro caminho. E esse caminho, talvez você não tá. Cuidado. Porque Deus sempre sabe. Ô, gente, isso aqui é um exercício de fé, né? O Bruno falou de fé. E assim, colocar a vida nas mãos de Deus é um exercício de fé tão grande que a gente ainda está exercendo, né? Fazendo o exercício. Porque é saber que Ele sabe o que é melhor para a gente. Judas visualizava o reino de Deus de fora para dentro. Por isso que eu falei uma vez no estudo de Judas que eu achava ele mais ingênuo do que mau. Não acho que Judas era mau. Ele só não conseguia ver, ele estava com um véu que estava impedindo ele de ver a coisa do foco certo. Estava o foco errado. Mas ele queria encontrar esse reino de Deus. Ele estava atrás do reino de Deus quando ele fez o que ele fez. Ele achava que era o certo a se fazer. Ele sonhava em conquistar o exterior antes de edificar dentro. E aí ele confiou mais nos homens do que em Deus. Não sei se é o Luiz ou se é o Haroldo que fala isso numa das palestras, porque agora eu já esqueci, me confundi. Mas ele, acho que foi o Luiz, ele seria o discípulo que exigiu de Jesus a mais alta dose de amor. Mas, com o tempo, com a paciência de Jesus, com a esperança de Jesus nos homens, porque Jesus espera de nós. Ele tem esperança em nós. Judas também conseguiu edificar esse reino no seu coração. E querem saber? A gente também vai conseguir. A gente também vai conseguir. Gente, o que eu fiz aqui? Mudei. É. E aí, no versículo tem os 12 discípulos. E quando tem número, a gente já fica ali, né, com a teninha. A gente já viu sobre 12 um pouquinho, né? Mas vamos recapitular aqui e relembrar para a gente continuar no nosso raciocínio. Essa letrinha, esse símbolo que está aqui é a letra Lamed, né? Que corresponde ao 12, ao numeral 12. E essa letra simboliza um cajado. E para os judeus, tudo isso tem um simbolismo muito forte. Então, o cajado era um instrumento do pastor, né? E a gente sabe que o pastor, assim,
tem muita simbologia para o judeu, muita, né? Então é aquele que com o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então a gente associa, né, a figura, o símbolo do pastor a Deus, né? Então é aquele que conduz, é aquele que lidera, é aquele que protege, né? Que conduz o rebanho, mas com segurança, que alimenta o rebanho, que conduz o rebanho aonde tem alimento, onde tem água, onde tem repouso. Então, aquele que conduz, que lidera, mas com cuidado, com carinho, com amor, se importando com cada uma das ovelhinhas, nenhuma pode ficar para trás. Então, é esse símbolo dos 12. E aí, quando a gente pensa nos discípulos, a gente pensa, Jesus está formando 12 lideranças. Cada um deles tinha o potencial de liderança. Podia falhar? Claro, podia, né? Mas Jesus via o potencial em cada um deles. Para que quando ele não estivesse mais ali nessa liderança, cada um dos 12 pudesse liderar. E aí, nossa, gente, acabou meu tempo, não acredito. Vou passar um pouquinho, ó. Lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 4, Moisés, fala assim: E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Moisés ergue 12 pilares, representando os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. E aí o Aloysio trouxe num dos miudinhos essa associação, né? O dia é um grande templo feito de luz, alicerçado em 12 pilares, nas 12 horas. Olha que interessante. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não vê a luz. Então, o templo que Jesus queria erguer era um templo não material, um templo que representa lucidez, claridade, um templo de luz. Esse reino de Deus, esse templo de luz dentro de nós, que a gente está construindo dentro de nós, ele trouxe o Evangelho, é o Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho na Terra é esse grande templo de luz, que teve como viga que sustenta, assim como Moisés, a personalidade de cada um dos 12 discípulos. Então, às vezes a gente fala, nossa, podia ter uma bula, né, para saber que a gente tem. A gente tem. Segue o Evangelho para você ver se a receita não dá certinha. E aí, eu não vou ler. Depois eu coloco lá. Eu vou só encerrar com que eu já deu minha hora, com a mensagem fraterna de Alta de Souza, para a gente colocar mais um tijolinho aí nesse templo íntimo. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao seu templo íntimo, interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Com a força eterna da consolação,
compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Era isso, queridos. Obrigada, viu? Opa. Muito obrigada, Claudinha, maravilhoso. Obrigada, Claudinha. Bruno, você quer encerrar? Encerro. Então vamos nesses instantes, agradecidos pelo banquete que aqui recebemos, agradecidos pela oportunidade de estarmos em sintonia com os nossos amigos espirituais, em torno das lições imperecíveis do nosso Mestre Jesus. Que possamos aproveitar estes instantes para marcar o nosso propósito de mudança, de renovação, para que possamos caminhar com mais segurança, com mais clareza e enfrentarmos os desafios que a vida naturalmente nos oferta. Que possamos nos manter ligados, vibrando uns pelos outros, e que estas nossas vibrações também alcancem todos os nossos amigos que não puderam estar presentes hoje. Se conosco, Mestre amado Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja.